Agora com mais informações que acabam de chegar com o Fabrício Naitsky. A polícia de Butler, na Pensilvânia, Nelson, acabou de confirmar a identidade dos 2 feridos e também do morto no comício de Donald Trump ontem à tarde. Os feridos são David Dutch, de 57 anos, da cidade de New Kensington, lá do estado da Pensilvânia, e também James Copenhaver, de 74 anos, de Moon Township, também da Pensilvânia. Já o morto é Corey Comperator, de 50 anos, ele que era bombeiro, faleceu no local, inclusive, após ser atingido por um dos disparos que tinha como alvo o ex-presidente Donald Trump. As informações foram confirmadas agora há pouco pela polícia lá de Butler, na Pensilvânia. Não se sabe ainda mais detalhes envolvendo os 2 feridos, tanto David Dutch quanto James Copenhaver. Novamente repetindo, David Dutch, de 57 anos, era uma das pessoas que estava ali na plateia acompanhando o discurso, acompanhando o comício de Donald Trump, tal qual James Copenhaver, de 74 anos. Os 2 eram moradores do estado da Pensilvânia, assim também como Corey Comperator, de 50 anos, bombeiro, que também estava lá acompanhando, assistindo esse comício de Donald Trump, quando acabou sendo atingido por um dos disparos e morrendo. Até por isso que a investigação do FBI é bastante completa, porque não se trata apenas de uma tentativa de assassinato de Donald Trump, mas, claro, de um assassinato de uma outra pessoa completamente alheia a essa história, que estava lá acompanhando o comício e acabou sendo atingida por uma dessas balas. Koba. Diego Tavares, estas informações de identificação das vítimas, não só de uma vítima fatal, como 2 outras que estão em estado grave, dão a este evento um peso significativo. Não se trata de uma mera tentativa, se trata de uma tentativa, um atentado contra um ex-presidente, mas que deixou uma pessoa morta e outros 2 que estão ainda em estado grave. Diego. Sem dúvida, Nelson Kobayashi, e reforça todo aquele contexto que com certeza será utilizado também na campanha de Donald Trump, de que existe uma força violenta que não vai medir esforço para tirá-lo do pleito, não vai medir esforço para que ele não seja o próximo presidente dos Estados Unidos. Novamente, é lamentável, fica a nossa solidariedade à família das vítimas, fica a nossa solidariedade aos feridos nesse atentado gravíssimo, nesse lamentável episódio que mostra, de certa forma, que a maior democracia do mundo também tem suas crises, também se encontra em deterioração e reforça a necessidade de pacificação do debate político, de pacificação no debate público, da busca pelo consenso. Enfim, a polarização infelizmente traz essas graves distorções e traz também essas graves consequências, né? Muito embora seja uma informação importante, está muito claro que o atentado era contra o ex-presidente. Infelizmente também tivemos essas pessoas feridas, tivemos uma pessoa morta, mas essa informação, na minha opinião, é uma informação acessória ao contexto desse ataque. Está muito claro que foi um ataque de cunho político ou não, mas que visava a morte do ex-presidente. Fala, Guilherme Mendes. Queria perguntar ao professor Alexandre qual a opinião dele, até na esteira do que o Diego colocou. Hoje está se atribuindo parte desse atentado à polarização política, mas aqui o meu amigo Diogo trouxe um dado muito interessante, não é? Nós estamos falando, você falou em Diogo 16, não é? Ou 17? 16 atentados contra presidentes e candidatos a presidência. Candidatos e presidentes. Um número que não tem comparativo em qualquer outra democracia moderna. Aí eu perguntaria para o senhor, professor, na sua opinião, isso demonstra uma fraqueza da democracia americana na medida em que a sociedade iria contra aqueles que eles não concordam de forma violenta e muitas vezes para matar? Isso seria reflexo de uma sociedade extremamente violenta? O senhor acha que não há correlação entre esses 2 aspectos, né? De um lado, uma democracia que se coloca como a mais forte do mundo, a mais consolidada, aquela em que golpes de militares, golpes de Estado, né, são inconcebíveis, mas que, por outro lado, tenta vitimar os seus presidentes ou então aqueles que postulam a cadeira da presidência. Como é que o senhor enxerga isso num contexto atual de polarização e tentando um pouco, talvez, esvaziar essa dicotomia que tem que ser colocado, né, de que, eventualmente, esse episódio
tenha sido um episódio fruto de uma polarização política. O que, nas palavras do Diogo, com as quais eu concordo, talvez seja apenas mais um episódio quando a polarização não existia, outros presidentes também foram vítimas de ataque. Como é que o senhor entende isso? Primeiramente, a sociedade americana tem uma violência baixíssima, né? Sob qualquer métrica, uma sociedade com muito pouca violência. Com relação à violência política, o que chama atenção nos Estados Unidos são esses grandes assassinatos ou grandes tentativas de assassinatos que nós chamamos de magnicídios, né? Ou seja, isso ocorre com muita frequência e ocorre desde o século XIX, começando ali, especialmente com Abraham Lincoln, né? Ou seja, esse histórico ruim para a democracia americana. Mas ela é uma democracia extremamente forte, modelo, né? Ou seja, apesar desse uso esporádico, né, e episódico de violência, ela nunca degringolou para nenhum regime autoritário, mesmo em períodos conturbados, como Primeira Guerra, entre guerras, Segunda Guerra Mundial, ou seja, é uma democracia bastante sólida, ou seja, a ruptura causada pelo assassinato do mandatário não leva a uma mudança das instituições, isso é sinal de força, né, de tradição, de consolidação democrática. E, claro, existem outros países em que a violência política é muito mais arraigada, mesmo o Brasil, é que nós não vemos isso na esfera federal e não vemos isso muito na esfera estadual. Mas quando nós começamos a olhar na esfera municipal, sobretudo relacionado a vereanças e em algumas prefeituras, ocorrem sim atos de violência com muita frequência. Então, a democracia americana é sólida nesse aspecto, né? Ou seja, é uma sociedade que não é violenta, né? Ou seja, ela não é violenta. Por outro lado, a polarização, ela gera um discurso extremamente complicado com relação ao opositor, né? Ou seja, a polarização em sistemas que são basicamente bipartidários, ela sempre ocorreu. Ou seja, o sistema americano é bipartidário, o sistema europeu, basicamente todos aqueles países são bipartidarizados, mesmo países que têm vários partidos costumam ter duas grandes forças que se conjuminam ali na disputa e acabam dividindo e se alternando no governo, mesmo Holanda, mesmo Bélgica. Então, essa é uma realidade. No caso do Japão, é um caso, digamos, excepcional, porque o Partido Liberal Democrata governa desde a Segunda Guerra, é uma grande democracia, mas é porque o comportamento eleitoral do japonês é um comportamento unipartidário. É difícil aparecer uma segunda grande força lá, né? Só que essa polarização que nós estamos vendo agora, ela tem atingido níveis alarmantes, Guilherme. O Gallup, que é um instituto importante americano de pesquisas, ele acompanha isso que você vinha falando desde os anos 40, 50, e o teste que eles fazem ali é perguntar se uma pessoa aceitaria que seus filhos se casassem com alguém do outro partido, que se a pessoa teria amigos do outro partido, se ela participaria de reuniões sociais do outro partido, e a resposta nunca teve nos extremos que estão agora, ou seja, com muitas pessoas falando não. Então a sociedade americana, ela está numa situação polarizada, não é só a política, né, mas a sociedade está muito polarizada, e esse discurso polarizador não é com relação a programas políticos, é com relação à pessoa que está do outro lado, ou seja, a figura ali humana que está do outro lado, né? O Trump, ele foi extremamente demonizado, não no sentido das suas ideias, mas da sua própria pessoa, né? Ou seja, ataques duros contra a figura, e não só vindo de dentro dos Estados Unidos, alguns políticos do exterior também tiveram manifestações nesse sentido. Isso vem acontecendo no Brasil e vem acontecendo em outros lugares do mundo. Mas o ponto mais importante é que atiradores desse tipo, sejam os lobos solitários, que aparenta ser o caso aí desse assassino, né, porque conseguiu inclusive vitimar uma das pessoas da plateia, é que os motivos podem ser variados, né? Se a gente lembrar do Hinckley, né, que tentou matar o Reagan, ele fez aquilo porque ele achou que impressionaria a Jodie Foster, que ele estava ali tendo imaginando que ele tinha um romance com a Jodie Foster, e ela fica feliz, porque ela era uma democrata de longa data, né, que não estava feliz com a vitória do Reagan, e ele achou que isso é como se fosse um presente. Então, tanto é que ele nunca foi condenado de fato, ele foi internado como uma pessoa insana, né? Inclusive foi solto há alguns anos, acho que tem 2 anos que ele foi solto.
Então, os motivos do atirador vão ser investigados agora, né? Ou seja, filiações políticas, a atuação política. Ele é muito jovem, né? 20 anos. A sanidade, o pai ainda não deu uma declaração, falou que vai falar primeiro com as forças policiais, então o pai vai ser uma pista disso, e agora a investigação, inclusive, já passou para o FBI, ou seja, a investigação não está na esfera do serviço secreto, nem da polícia local, nem da polícia estadual. A investigação está sob agora a jurisdição do FBI, e nós vamos ver o que de fato pode ter motivado esse rapaz aí a cometer essa atrocidade. Muito bem. Diogo da Luz, eu quero a sua análise. O que pode ter motivado este rapaz ter cometido este atentado? Estou mais com o professor, acho que é muito difícil a gente saber o que pode realmente ter motivado, Nelsinho, porque, como se disse... A gente sabe muito pouco até agora, né? Sabe muito pouco. Um dos que causou outros atentados queria impressionar uma artista. Quer dizer, a gente sabe que é normalmente por coisas malucas. Nós temos uma tendência sempre... John Lennon também, né? John Lennon também. Fanático. John Lennon também. É importante a gente lembrar disso, porque são tantas hipóteses, né? Que é muito difícil a gente querer tratar de um caso específico, mas são tantas hipóteses, a gente lembra, né? Do caso de John Lennon. Exatamente. Agora, é muito mais fácil também, de outro lado, Fabrício, a gente buscar sempre aquela teoria da conspiração, né? Arrumar um culpado, e normalmente um culpado oculto. Falar, não, são forças estrangeiras e assim por diante. A gente fica mais reconfortado, parece, quando a gente encontra o culpado. E se esse culpado não tiver o nome, a gente pode falar, porque a gente não vai ser condenado por nada também. Agora... Mas eu vejo que, na verdade, é muito mais impulso, talvez não dele sozinho, mas de um grupo de pessoas voluntariosas, de uma maneira completamente sem sentido, querendo fazer alguma justiça, alguma coisa assim, mas não uma grande organização. E nesse aspecto eu também acho que não pode se dizer, pelo menos por enquanto, que tenha havido falha da polícia americana. Até porque nós aqui do Brasil criticarmos talvez a melhor, se não uma das melhores polícias do mundo, é muito difícil. Nós sabemos que nós temos mais limitações do que eles, né? O que me parece é que, em sendo um caso isolado, isso sempre é possível. Uma pessoa sozinha é capaz de se aproximar sempre de alguma personalidade e causar um crime desses. A não ser que amanhã venham a descobrir que tinha sido uma grande organização com planejamento de 6 meses, com uma estrutura imensa e que colocou a pessoa para fazer isso. Aí teria sido uma falha de segurança. Um caso isolado não dá para prevenir. Imagine qualquer pessoa que pegue uma faca, uma lâmina, algo mais ou menos pouco chamativo, se aproxima de um candidato e vai lá e dá uma facada na pessoa, no pescoço, na barriga, onde for. Quer dizer, é muito impossível você impedir que essas pessoas cheguem perto nesses tempos que todo mundo quer tirar selfie com seus heróis, não é? Mas você sabe, Diogo, que eu acho, de fato, que não dá para você culpar um sistema de segurança quando tá ali um político no meio do povo, quando chega alguém do nada com uma faca. Agora ali é campo aberto. A polícia tinha condições, o sistema de segurança tinha condições de saber, neste campo aberto, quais são os telhados aqui, os pontos onde alguém pode se esconder para ser um sniper contra o Donald Trump ou quem quer que seja que esteja ali como um alvo em potencial. E esse é um evento, eu não tenho informações. Mas um evento desse, onde você mobiliza pessoas, não foi do dia para a noite. Isso deve ter uma agenda de campanha de meses. Então falar assim, não, mas olha, foi em cima da hora. Não foi em cima da hora. A precursora já aconteceu há 2 meses. Há 2 meses não. Pelo menos há 2 semanas antes. E volto a dizer, são os pontos, né? Você tem é o que você falou, Koba. Tem um campo aberto. E no campo aberto você vê um telhado. Porque não é longe. Você vê um telhado. Aquele telhado deveria ser monitorado. Porque, diferente do que as pessoas acham, acho que existem muitos malucos no mundo e a história já nos mostra isso, conforme a história de John Lennon. Mas a polarização, me desculpem, meus amigos, a polarização tirou algo onde a política era diálogo, onde os diferentes
eram adversários. Hoje os diferentes são inimigos. As pessoas passaram a ser inimigos e muitas vezes o inimigo a ser exterminado. Não existe mais. Para muitos dos malucos que saíram da casinha nos últimos 4, 5, 6, 7 anos, eles veem as ideias diferentes como algo ruim, não como algo de divergência de ideias, divergência política, que a gente viu isso ao longo de toda a nossa vida. Agora a pessoa, se ela tem uma ideia errada, você briga com família, briga com parente, briga com vizinho. Tanto é que no Brasil, quantas vezes a gente viu ao longo desses 3, 4 anos divergências políticas virarem assassinatos em festas. Permita discordar um pouco. Primeiro que a questão é se ele teria feito isso, se teria havido falha ou não da polícia. Mas houve falha. Ele acertaram um tiro na orelha do Donald Trump, mataram uma pessoa e deixaram 2 pessoas feridas. Houve falha. Houve falha. O normal é que não tivesse acontecido. Se aconteceu, porque houve falha. Eu respeito que você tenha um veredito sobre o assunto já, mas eu insisto, eu não tenho veredito algum. Acho que não dá para saber. O que se sabe até agora, o que se supõe, o que parece ser até agora, é que foi um ato isolado, quando muito de um grupo, quando muito de um... O que não se sabe, o que eu me permita concluir. Me permita concluir. Eu não vou tentar falar mais alto. Mas que houve falha. Na segurança houve falha. Vamos lá. Tiveram 9 tiros. Deixa o Diogo concluir, Wilson. Eu não vai vou tentar falar mais alto para fazer vencer. Houve falha. Tem pessoas mortas. Como não houve falha, Diogo? Desculpa. Deixa o Diogo concluir, Wilson. É o que causou a vontade do cara ir lá e atirar. Fala, Diogo. Tentando voltar. Obrigado. Insisto, se você já tem o veredito final, eu respeito, mas eu não vejo assim, e eu respeito muito a polícia americana, como respeito a brasileira também, as polícias brasileiras, sem dúvida alguma. E vejo que lá eles foram muito eficientes, tanto é que eles identificaram imediatamente de onde vieram os tiros e anularam o atirador com precisão e eficiência, e não foi a polícia que acertou os outros. Foi uma tragédia, infelizmente, 1 morto e 2 feridos gravemente, e o candidato à presidência levemente ferido, ainda bem. Mas realmente foi uma tragédia. Agora, dizer de antemão, ter certeza que foi uma falha da polícia, eu vi o lado positivo, que nesse aspecto costuma ser muito mais eficaz que as nossas, com todo o respeito que eu tenho pelas nossas, mas não tem os mesmos recursos, não tem o mesmo apoio dos governadores, de presidente, e não tem o mesmo treinamento que a polícia americana. Eu vou ter que concordar em parte com o Wilson. Eu só não vou dar o meu veredito final. Por quê? Porque é claro que a gente espera o que vai ser concluído pelas investigações. Mas muito provavelmente, sim, houve um erro gravíssimo. A gente está falando num tiro de 140 metros, aproximadamente. Esse tiro faz com que, muito provavelmente, o atirador, que foi um ato suicida, foi um ato de ódio, não teria nem o trabalho de fugir, porque ele não ia conseguir. Esse perímetro deveria ser, obviamente, monitorado e limpo. E tem alguns aspectos. O tiro, ele foi mirado. Quando a gente fala que o tiro na cabeça, é um tiro de alta precisão. É um tiro de risco de errar. Ou o atirador, ele tinha muita pretensão e muito conhecimento, ou muita confiança de que iria acertar, ou realmente ele foi um ato suicida, com ódio ali, e não quis mirar no tronco, que também poderia ser letal. Então, são várias circunstâncias que colocam aí numa situação que foram graves falhas no policiamento, na inteligência americana. Inclusive, já tem um abaixo-assinado contra aquela que estava direcionando, a chefe de segurança de inteligência lá dos Estados Unidos.